Olá, meu povo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Táteu Andilo e estamos aqui para conversar e raciocinar sobre os assuntos do Candomblé, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu, como sempre falo no meu canal, eu adoro raciocinar, pensar a respeito das coisas que nós praticamos no Candomblé. Acho que é muito legal você começar a raciocinar e você ver sentido naquelas coisas que você faz, naquelas coisas que você fala, né? O amadurecimento na religião te dá isso também, né? De você poder sentar, conversar, ver as coisas que você pratica, as coisas que você não conhece e discutir com as pessoas, lógico, num bom nível, sobre as coisas que são pertinentes ao Candomblé. Eu sempre digo que discutir com as pessoas não me torna inimigo de ninguém. A gente bater um papo, conversar, discutir, ou até discutir mesmo sobre, me torna inimigo. Só que a gente não está, quando a gente discute com alguém a respeito da religião, a gente não está fazendo inimizade. Nós estamos simplesmente discordando sobre aquele ponto de vista ou sobre aquilo que nós conhecemos na religião. Não é isso? Eu acho que deveria ser assim. Te pedir aí para se inscrever no canal, dar um like, ajuda a compartilhar aí para fazer o canal ficar em evidência na web. E vamos ao assunto aí hoje que é legal. Um dos grupos que eu faço parte, né, no WhatsApp se chama Nedan de Angola. E a gente estava há pouco tempo conversando a respeito de cantigas, propriedades de cantigas, as cantigas que nós cantamos dos santos, das Nedãs. Eu sou de uma opinião que existem cantigas, sim, que são propriedades de uma certa Nedange, de uma certa raiz. Por quê? Porque isso faz referência a essa raiz. Porque isso pertence àquela raiz, porque fala de alguma coisa que é propriedade daquela raiz. Eu sou de um tempo, não sou tão antigo assim, né? Quando eu falo assim, eu sou de um tempo, nego acha que eu tenho 50, 60 anos de santo, que nada. Eu tenho pouco mais de 30 anos de confirmado, mas tenho uma vivência muito grande dentro do Candomblé, graças a Deus, boas amizades e boas entradas. Existem respeito, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar certas cantigas como o hino de cada nação, de cada Nedange. Por quê? Essa é a identidade maior de cada casa, né? Lá em casa, na casa de minha mãe, tem um hino que pertence ao Cupapuçaba. O Tumba-Jussara tem o seu hino, a Gormé tem seu hino, o Beru tem seu hino, o Calabetão e por aí todas as vertentes de Angola que tem o seu hino próprio, que diz que é a sua identidade maior, né? É quando ela canta e fala e exalta, eu sou fulano de tal, eu pertenço à raiz tal. Então, se eu não pertenço àquela raiz, por que eu vou cantar isso? Eu não tenho direito. Isso aí a gente tem que ter caráter para reconhecer isso. Não adianta eu cantar, louvar na minha casa uma cantiga que não pertence à minha casa. Acho que 90% das cantigas que se canta no Candomblé de Angola é universal, com as suas variações, né? Aí você fala, como é que pode então um santo dançar aqui de um jeito numa cantiga numa casa e na outra dançar do mesmo jeito, com uma cantiga diferenciada? Um santo não reclama da cantiga que você coloca errado ou certo. Santo não reclama, santo está ali para dançar, né? É um Deus que dança. Eu vou dar um exemplo. Lá no Cupapa, lá na casa de minha mãe, Mabegi, existe uma cantiga no cordão de um sumbo. Essa cantiga no Tumba-Jussara já se canta para encoce. Banda miniconga, aê, 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 aê. Banda miniconga, é miniconga um sumbazan querer. Essa cantiga se canta para um sumbo no Cupapa. Mas no Tumba-Jussara se canta banda miniconga, aê, 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 aê. Banda miniconga, é miniconga um cajamungongo. Se canta para encoce. A diferença é o final da cantiga, com a palavra, uma fala um sumbo e a outra fala cajamungongo. Mas, do mesmo jeito, se você canta no Tumba-Jussara, o encoce vai reconhecer e vai dançar. Se você canta no Cupapa, essa cantiga, um sumbo vai reconhecer e vai cantar. Quem está certo? Quem está errado? Não existe isso. Não existe certo e errado. Existe o certo de cada casa. Isso se compreende um monte de cantiga. Por exemplo, existe um cordão
de cantiga para lembrar que se faz no Tumbajuçara, que se fala em Gangazumba, que é de lembrar no Tumbajuçara e nas demais casas que eu frequento, que é um candomblé, que não é, como Cupapa, que zumba, Gangazumba, as cantigas de zumba são para zumbar, em que se zumbar, entendeu? Então, olha só as coisas que você vê que são diferentes, mas fazem parte do candomblé. E um santo aceita. Aí tem gente que quer ser mais do que santo, né? Ou tem gente que quer cantar para o ser humano, não quer cantar para o santo, né? Você vai cantar panzo, tem casa que canta panzo para Mani Panzo, que é da família de Catendê, tem casa que canta panzo para encosto, que é um cordão muito grande, tem casa que canta até para um sumbo, tem casa que canta para matamba. Quem está certo, gente? É complicado esse negócio de falar essas coisas de cantiga, né? Porque eu tenho até uma pessoa que falou para mim, pô, se você for cantar só as cantigas que pertencem à sua raiz, você está lascado. Mas por quê? Por quê? Se a minha raiz tem um determinado santo que só tem 3 cantigas para cantar, eu vou cantar as 3. Por que eu tenho que cantar de outro casa? Aquilo não me compete. Isso é uma coisa chamada respeito à cerca invisível que nos separa. Isso é assim. Antigamente, você chegava numa casa, qualquer casa que você chegava, você identificava essa casa pelo modo dela cantar, dela tocar o atabaque, isso aqui é casa tal, essa casa é raiz tal, essa casa é raiz tal. Quer ver um candomblé? São 2 candomblés aqui no Rio que são bem distintos das outras casas. Tombenci, que tem uma linguagem própria, um toque próprio, o fala diferente, e o Cupapa Saba, que tem seu candomblé diferenciado. Se você for numa casa agora, tem as casas do Tumbajuçara, é um candomblé maior, eu, na minha opinião, acho que vejo com bastante cantiga, mas todo mundo faz parecido. A Goméia faz parecido com Tumbajuçara. Agora, se você pegar o povo antigo lá de trás, que canta portuguesado, vai ser apedrejado, porque as pessoas hoje em dia querem falar dialeto. Tem santo aí que não entende nem o português, quem dirá dialeto, gente. Entendeu? Então, esse negócio de cantiga, a cantiga pertence a tal casa, existe sim. Mas existem cantigas que elas mudam a palavra, mudam o jeito, ou a mesma cantiga é cantada igual, de um jeito numa casa e de mesmo jeito em outra casa, mas para santos diferentes. Aí você pergunta, né? E aí, como é que faz essas coisas? Aí pode. Aí o santo aceita tudo, ele quer ser louvado. O santo quer dançar, ele quer festejar, enquanto ele está manifestado no corpo daquela pessoa, e ele quer estar no meio da gente, nos abençoando, dançando, com sua alegria, com tudo. Isso é candomblé. As pessoas têm que entender isso. Houve um tempo atrás, que eu até conversando, numa discussãozinha no Face, santo fala dialeto ou fala português? Aí uma pessoa falou, não, eu só falo em quimbundo com o santo. Eu falei, mas ele fala com você? Ele te entende? Não é possível, gente. Não existe isso. O santo é DNA. O santo nasce com a pessoa. Se a pessoa é italiana, o santo é antepassado, a ancestralidade dele é africana, mas ele é natural da onde você nasceu. Ele vai absorver a sua cultura, o seu linguajar, a sua palavra, a sua gramática, e ele vai se comunicar com as pessoas do jeito que ele vem. Se for nos Estados Unidos, uma pessoa feita de santo lá, vai falar norte-americano com as pessoas, inglês. Então, é uma questão que as pessoas fazem por tão pouca coisa. Eu quero saber se tem enredo, se sabe fazer o negócio acontecer, a magia, a alquimia, sabe praticar candomblé, sabe praticar religião. Isso é o que diferencia o candomblé. O candomblé é fantástico, uma religião maravilhosa, uma religião que a gente vê acontecer, mas para quem sabe fazer, quem sabe manipular uma folha, quem sabe montar um ibá, quem sabe rezar, quem sabe sacralizar um bicho para oferecer um banho de erva que seja,
quem sabe fazer um ebó, saber uma sequência para passar uma comida no corpo das pessoas, para tirar a negatividade daquela pessoa que está colada no seu unto, na sua energia, tirando o negativo e colocando o positivo. Isso é fazer candomblé. Sala, às vezes, na maioria das vezes, é teatro, é uma representação. É uma representação dos atos que você está pedindo que o santo canta. E tem essa também, né? Existem cantigas que são cantigas de ato, que só se canta com o santo manifestado, porque ela exige que o santo represente aquela passagem daquela história, daquela vida. Então não adianta você cantar uma cantiga que não tenha um inquice, um muquice, um orixá, um vodú na sala manifestado, que não faça a referência àquele ato que você cantou. Então cantar candomblé é uma arte, nem todos conseguem. Cantar candomblé não é ter a voz bonita. Eu sou um cara até meio rouco, estou rouco agora, por ontem, um candomblé que eu cantei ontem, maravilhoso, ajudei, na verdade, né, de Incosse, de Ogum, Macondê Incosse, que foi maravilhoso, se contou muito Ogum de Lê, uma sequência maravilhosa, que as pessoas estão perdendo isso. Aí vai empobrecendo o candomblé, porque as pessoas não querem falar em português, porque acham que isso é um sacrilégio. Sacrilégio é você não ser candomblé e não respeitar a sua religião. Seja do candomblé, você vai ser muito bem visto, entendeu? Então a gente, esse negócio de cantiga, tirando os hinos e as cantigas de santos que a gente não conhece, tipo assim, esse santo é da raiz tal. Por que acontece isso? É porque não é que aquele santo é propriedade daquela raiz, é porque aquela raiz é que tem o entendimento e a fundamentação para fazer aquele santo. Eu acho que se todo mundo tivesse, faria. Ninguém quer perguntar mais nada a ninguém, todo mundo se acha autossuficiente, ninguém sabe chegar perto do mais velho e falar, meu velho, chegou um filho aqui e esse santo aqui eu não sei fazer, mas esse filho quer ser da minha casa e eu quero que ele seja. O senhor me ensina a fazer santo? As pessoas ensinam, antigamente era assim. Então a história do candomblé é maravilhosa e completa. Não vamos mudar isso, gente. Vamos ser unidos, vamos ser do candomblé, vamos respeitar a casa dos outros, a identidade dos outros. De restante, é uma boa prática, é o respeito, é a amizade. Candomblé é isso, amizade, um querer bem ao outro, né? E respeitar. O candomblé é isso. Bom, meu povo, era essa a conversa que eu queria ter hoje com vocês. Eu fico muito feliz dos 1.700 e poucos inscritos, estou muito feliz mesmo, né? Das pessoas me darem ouvido, verem meu canal e gostar do que eu coloco aí. Agradeço muito, peço para você, se gostou, curtir, compartilhar, se inscreva no canal, que vem muito mais por aí, muito mais bate-papo por aí, ok? Zambia Quatessá, a benção de todos, até o próximo vídeo.